E aí, clã, bora passar medo junto? O mistério sobre o túmulo acorrentado de Murilo, em Minas Gerais. O dia 29 de maio de 1929 é até hoje marcado na história da cidade de Conselheiro Lafayette, que nessa época ainda era conhecida como Queluz. Aconteceu que às 8 horas da noite a cidade ficou impactada com uma trágica morte. Murilo Arcanjo, de apenas 13 anos de idade, caiu da torre da igreja. Mais do que as circunstâncias trágicas da morte de Murilo, chama atenção o surgimento de uma lenda urbana na região. Afinal de contas, o túmulo teve que ser acorrentado, mas por que isso aconteceu? Eram por volta de 8 horas da noite e Murilo caiu da torre da igreja, que tinha aproximadamente 20 metros de altura. A queda ocasionou uma fratura no crânio e a fratura dos 2 braços, e sua morte quase que instantaneamente. Murilo, que estava acompanhado de outro garoto, estava ajudando o sacristão a dobrar o sino grande para chamar os fiéis para a missa da noite. Era o início da procissão de Corpus Christi, que ocorreria no dia seguinte. Quando o grande sino se movimentou, ele acabou perdendo o equilíbrio e foi arremessado. Segundo um jornal da época, o impacto foi tão grande que o corpo rolou alguns metros sem emitir nenhum som ou movimento. Esse episódio também foi citado pelo pesquisador Antônio Luiz Perdigão em seu livro De Vila Real de Queluz a Conselheiro Lafayette de 2007, onde ele escreveu: um sadio menino de 13 anos, ele era um dos coroinhas que ajudava o padre Barreto. Alegre, querido por todos, era uma espécie de líder entre seus colegas. O antigo sino da matriz era grande e pesado. Havia certas solenidades da igreja em que o sino deveria ser dobrado. Isso é, dar uma volta completa dentro da torre. Certa noite, após as rezas que se realizavam no mês de maio, Murilo, acompanhado de alguns colegas, sem permissão do padre, resolveu imitar o Marcos, dobrando o sino. E depois tentavam pará-lo. Havia uma enorme diferença que ele ignorava: a estatura e a força. Murilo era leve, baixo, braços curtos e não conseguiu se igualar ao forte Marcos, que era o sacristão da época. No momento, ele usava uma rodada capa de lã, pois era inverno rigoroso. Quando o sino estava com a boca para cima em velocidade, Murilo tentou abraçar a parte de madeira, não conseguindo segurá-la, e foi lançado para fora da torre. Caindo nas pedras no chão, teve morte praticamente instantânea. O fato é que após a queda do menino, filho de José Teixeira de Araújo e órfão de mãe, muitas pessoas correram para o local para ajudá-lo. Seu corpo foi levado para a matriz, onde junto à sacristia os moradores se reuniram, todos muito consternados. O sepultamento aconteceu no dia seguinte, às 5 horas da tarde. Acompanhado por quase toda a população da cidade, prestou uma última homenagem ao garoto. Foi a partir daí que surgiu a lenda. Murilo está enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, quadra 2, sepultura 33, para quem quiser ir lá visitar, em um túmulo que possui um formato de uma torre de igreja. No dia seguinte ao seu sepultamento, a lenda local diz que o sino da igreja passou a tocar diariamente, sempre às 17 horas, no caso, o horário do sepultamento do Murilo. Mesmo que esse não fosse um padrão estabelecido pelo padre, o religioso ainda teria afirmado que ninguém tinha autorização para entrar na torre da igreja e tocar o sino. Além do mais, os relatos apontam que o sino tocava mesmo quando a igreja estava fechada e sem ninguém aos seus arredores. Assustados, os moradores não sabiam o que fazer para que esse barulho cessasse. Reza a lenda que tudo foi resolvido após o túmulo ser cercado por correntes, algo que permanece até os dias atuais. Quem for lá visitar o Murilo vai ver que seu túmulo está totalmente cercado por correntes. Ele não está acorrentado, mas está cercado por correntes às suas imediações. E para quem ficou curioso, eu vou deixar aqui na tela a foto do Murilo e do seu túmulo lá em Minas Gerais. E aí, gente, será que o espírito do Murilo vinha lá tocar o sino toda vez que ele estava? Deixa para mim o que você acha aqui nos comentários. E se você tiver alguma história ou algum conto desses da sua cidade, ou até mesmo uma história sua, conta para mim. Quem sabe a sua não é a próxima história que eu conto aqui no canal.